Na manhã desta quarta-feira, o alto comando da Polícia Militar de Criciúma esteve reunido no batalhão para uma solenidade de entregas de medalhas e também promoção de oficiais e praças. A presença de autoridades da cidade, representantes da Câmara de Vereadores, a imprensa convidada em geral aqui no local, alguns convidados especiais e também a banda de música do 28º GAC, que fez uma brilhante apresentação nesta manhã de quarta-feira. Portanto, um momento de solenidade em que oficiais e praças recebem promoção e também policiais medalhas por seus atos de coragem, atos de bravura, enfim, pelo que realmente é definido pela Corporação da Polícia Militar de Criciúma. Atestado e o heroísmo já glorificou a defesa da lei e dos lares. Esta farda nos faz garantir. Esquecidos soldados da Grey jamais sejam por nós. Já posicionado, convidamos a se postarem em local de destaque as seguintes autoridades militares, policiais militares, que farão jus à medalha comemorativa do 9º Batalhão de Polícia Militar. Receberão também as medalhas comemorativas do 9º Batalhão os seguintes policiais militares que já estão em forma. Segundo Sargento Jadson do Nascimento, Terceiro Sargento Juliano Severo de Freitas, que também recebe a medalha Corpo de Tropa. Terceiro Sargento Evandro Nagel da Silva. Terceiro Sargento Leandro Silveira Sartor. Terceiro Sargento Gustavo Rodrigues Gomes. Terceiro Sargento Samuel Nunes Giuliani. Cabo Rússio Oliveira da Silva. Cabo Michael Sullivan Amaral Lemos. Cabo Ronilson Roldão de Freitas, Cabo Diego da Silva Costa, Cabo Tiago dos Santos Casagrande, Cabo Ricardo Goulart Leandro, Soldado Giliardi Gonçalves Conde. E um dos momentos mais marcantes da solenidade foi quando o Dr. Ninred recebeu o título de amigo da Polícia Militar. A gente não vai esquecer jamais a noite do dia 30 de novembro, quando aconteceu o assalto ao Banco do Brasil em Criciúma. O Dr. Ninred, ele passou a fazer parte dessa história porque ele atendeu o soldado Esmeraldino, que hoje foi promovido a cabo. Dr. Ninred, claro que um filme passou à sua cabeça nesse momento. Sim, sim. A gente relembra aquela situação que aconteceu no dia 30, e que a gente foi lá prestar o socorro do soldado Esmeraldino. E a gente faz passar um filme na nossa cabeça mesmo, do que aconteceu e o que a gente passou para nós chegarmos ao hospital. O senhor lembra exatamente o que daquele momento? Quando o senhor teve o primeiro contato com o soldado naquela situação ali? Ele tinha sido alvejado, ele estava numa situação bem complicada, grave no hospital. Imediatamente ele foi para a cirurgia e aí a gente transferiu ele para o outro hospital e novamente intervimos ele. E aí depois ele ficou na UTI, mas com um ferimento bem grave que ele teve em virtude do alto potencial de fogo que o pessoal estava lá. O que representa para o senhor nesse momento esse título? Estou muito feliz, muito contente, né? Não esperava isso e agradecido à Polícia Militar toda, principalmente ao Coronel Dimitri e o Coronel Mike, que fizeram essa homenagem para mim. O Coronel Brito Júnior, comandante do 28º GAC, também presente na solenidade aqui na Polícia Militar. Banda do Exército, sempre muito bem afinada, se apresentando aqui. E uma palavra sua com relação, claro que a emoção desse momento. Policial militar, condecorado por bravura, enfim. Solenidade belíssima que foi feita hoje aqui pelo batalhão e pela 6ª Região Militar. Ficamos muito contentes com o reconhecimento e o dia de hoje realmente é de grande alegria em poder prestigiar os companheiros das forças auxiliares, das forças de segurança. E a gente está aqui hoje para prestigiar atos de bravura,
medalha de reconhecimento e promoções. Foi realmente uma belíssima cerimônia. Existe realmente uma aproximação muito grande na região da Polícia Militar com o Exército, né? A verdade é a integração. A integração que a gente tem aqui no sul catarinense é plena, não somente com a Polícia Militar, mas com o Corpo de Bombeiros, com o IGP, com a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Estadual. Então a gente tem essa integração realmente plena no dia de hoje e realmente é uma satisfação, e quem ganha é a população. A gente se conhece não somente de farda, né? Então ultrapassa realmente os limites dos quartéis. Isso é muito bom pra gente. Bom dia a todos, aqui é o Tenente Coronel Dimitri, comandante interino da 6ª Região. Nesta manhã aqui no 9º Batalhão de Polícia Militar, ocorreu uma linda formatura, é a data magna, né? O Dia de Santa Catarina, dia 11 de agosto. E essa cerimônia se revestiu de uma importância muito grande para a corporação. Nós tivemos aí entrega de medalhas do mérito pessoal, tivemos aí entrega de brasões, entrega de medalhas por tempo de serviço e corpo de tropa. Tivemos aí entrega de amigo da Polícia Militar, Dr. Nihed, que é o cirurgião de trauma, que fez a cirurgia do Cabo Esmeraldino. A promoção por ato de bravura dos 5 policiais militares daquela ocorrência dia 30 de novembro de 2020. Os 5 soldados foram promovidos à graduação de cabo por ato de bravura. E aqui representando o Esmeraldino estava o seu tio, soldado Nunes da reserva da Polícia Militar de Santa Catarina, em meados de 87, representando sua família. Tivemos aí vários eventos que a Polícia Militar ela se enche de orgulho, porque somos conservadores com as tradições, olhamos para dentro e o público interno ele deve ser enaltecido pelos seus atos. Porque a Polícia Militar, de forma diuturna, está presente em 295 municípios de Santa Catarina e não para. É de dia, de noite, de madrugada, é chuva, tempestade, granizo, neve. Vocês acompanharam aí todos esses eventos que tivemos aqui em Criciúma, o assalto, e hoje foi o coroamento, né? A gente não está inteiramente feliz porque o Esmeraldino está se recuperando em residência, mas a gente leva o apreço, a família, as nossas orações e energia positiva lá para a dona Sandra, seu Hamilton, e aqui o seu tio, que é o Nunes, recebeu a medalha do mérito humanitário. A medalha foi conferida pela Polícia Militar de São Paulo, comandante do BOP de lá, em razão do heroísmo do Cabo Esmeraldino, em especial também por ele ser um símbolo, né? Foi ferido na ação. E hoje também o seu tio recebeu as divisas de cabo numa moldura para ficar eternizada lá na residência do Esmeraldino. O que eu tenho que falar é motivo de júbilo, orgulho, agradecer ao governador Carlos Moisés pelas promoções oficiais, o senhor Coronel Dionei pelas promoções nossas praças. Estamos aí para preservar a ordem, salvar vidas, proteger a sociedade, com 186 anos de serviços prestados pela Polícia Militar de Santa Catarina. Muito obrigado.